Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa dica é importante, principalmente para você que é professor, para você que é pastor, para você que é pregador. Olha aí, até rimou, né? Professor, pastor e pregador. Lições aos meus alunos. Na minha opinião, é o melhor livro que nós temos sobre pregação, tá? Não como elaborar sermões, mas a vida do obreiro, a preparação do obreiro, as crises de desânimo do obreiro. Tá? Esse livro aqui é uma série de 3 volumes. Esse é o volume 1. Eu vou fazer o review de todos os volumes, né? A começar por esse volume aqui, volume 1, do Charles Haddon Spurgeon. É conhecido, e vocês saberão o porquê, como o príncipe dos pregadores. Ele não foi só pastor, ele foi pastor, pregador, fundou um, vamos dizer, um orfanato, né, para crianças pobres ali em Londres, porque na época dele, no século XIX, Londres tinha muitas crianças abandonadas. E o Spurgeon, ele entendeu que o evangelho não é só palavra, é atitude. Fundou também uma escola de ministério para pregadores e pastores. E esses livros aqui, que a editora PS trouxe, né, 3 volumes, é baseado nas lições que ele dava aos pastores ali, aos obreiros que ele formava. Ele formou bastante obreiros. Spurgeon, ele teve uma vida curta, né? Porque ele morreu com 58 anos. Na época já era velho, mas hoje é novo. E ele começou com 16 anos o seu ministério, tá? 16 anos. Ele nasceu em 1834 e morreu em 1892. Né? Teve aí 42 anos de ministério. Intensos, intensos. Pregava para 30, 40, 50 mil pessoas. Né? Foi um homem que deixou um legado maravilhoso. Era batista, né? Calvinista, um homem de Deus, um homem de Deus. E esse volume 1 aqui, tá? Os 3 volumes trata sobre homilética e teologia pastoral. Homilética é a forma ou a arte de pregar, né? Como você deve pregar, a postura, o gesto e por aí vai. Tudo isso ele vai ensinar aos seus alunos, tá? E vamos ver aqui, ó, o sumário rapidamente. O volume 1, ele vai trabalhar aqui, ó. Essa é a primeira edição de 2014, né? E teve repreensões de, cadê aqui? 2018, 2019 e 2020. Né? 2020 foi a última repreensão. Quem indicou esses livros aqui, ou quem indica, é Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, os grandes pregadores do Brasil indicam esse livro. Tá? Inclusive o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse que esse livro mudou a sua vida ministerial. Né? As lições que Charles Spurgeon vai falar aqui sobre o pregador, né? Como deve se preparar, como deve ser, o que deve fazer, a sua vida de oração, a preparação do sermão, tudo. E no volume 1, ele vai tratar primeiro sobre o Espírito Santo em relação ao nosso ministério, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada, ele vai falar. Né? Tudo depende de Deus e não de nós. Segundo, ele vai falar sobre a necessidade de progresso ministerial. O ministério tem que crescer, tem que frutificar. Assim como a criança, ela nasce, daqui a pouco começa a andar, começa a falar, começa a se desenvolver, assim é o ministério. Terceiro capítulo, a necessidade de decisão pela verdade. O pregador, ele sempre tem que pregar a verdade. Tá? Ele não pode fazer conchavo, ele não pode fazer acordo, ele tem que pregar a palavra de Deus. Doa quem doer. Quarto capítulo, a pregação ao ar livre, um esboço de sua história. Aqui ele arrebenta. Aqui ele arrebenta, que ele vai pegar desde os primórdios. Né? Vai trabalhar a Bíblia, os grandes pregadores da história. Spurgeon, ele faz uma exposição maravilhosa. Eu vou ler para vocês aqui daqui a pouco. A pregação ao ar livre, né? Um esboço de sua história. Depois, a pregação ao ar livre, capítulo 5, notas adicionais.
Capítulo 6, ele vai falar da postura do pregador. Postura, atitude e gestos. Né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Com a sua postura, com a sua atitude no púlpito e seus gestos. Né? O corpo também fala. O corpo também fala. O capítulo 7, ele continua, né? Postura, atitudes e gestos. Aí ele coloca aqui, ó, segunda preleção, que ele continua a falar do mesmo assunto. Oitavo capítulo, fervor, sua deformação e sua preservação. Fervor espiritual. Lembrando que Spurgeon, várias vezes nas suas pregações, Deus usava ele, tá? E em profecia, né? Em profecia, para revelar coisas assim ocultas, né? Que ninguém sabia. Que ninguém sabia. Uma certa feita ele estava pregando, o moço tinha roubado as luvas do seu patrão, e ele apontou para o moço e falou: olha, essas luvas que você está usando não é sua, é do seu patrão, devolva-as, devolva. O moço ficou até chocado. Né? Então quem é sensacionista aí, né, não tem como ser sensacionista. Quem crê na Bíblia é continuista. Ponto final. Depois do capítulo 9 aqui, ó, cego de um olho e surdo de um ouvido. E o capítulo 10, a conversão como nosso objetivo. O pregador tem que pregar a palavra de Deus com verdade, com intrepidez, sempre focando na conversão do pecador. Por isso que ele tem que pregar a palavra genuína. Tá? Então são 10 capítulos, o primeiro volume, que ele trata aqui sobre a pregação, né? A postura dos obreiros. Ele formou bastante obreiros na sua escola que ele fundou, né? Hoje tem o nome de Escola Charles Spurgeon. Até hoje tem. Inclusive aqui no Brasil tem uma extensão dessa escola. Né? Vamos aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o capítulo 4, a pregação ao ar livre, um esboço de sua história, página 81. Vamos lá, rapidamente. Página 81. Ele faz uma exposição maravilhosa aqui, ó. Capítulo 4, a pregação ao ar livre, um esboço de sua história. Vamos lá. Ele começa assim, ó. Há certos costumes para os quais não há pontos a favor, exceto que são muito antigos. Em tais casos, a antiguidade não tem maior valor do que a ferrugem de uma moeda falsa. Contudo, é feliz a circunstância em que o uso das eras pode ser apresentado em favor de uma prática realmente boa e escriturística, pois a reveste de um halo de reverência. Pois bem, pode-se argumentar quase sem temor de refutação que a pregação ao ar livre é tão velha quanto a própria pregação. Estamos em plena liberdade para crer que Enoque, o sétimo depois de Adão, quando profetizava, não pedia melhor púlpito do que uma colina, e que Noé, como pregoeiro da justiça, dispunha-se a azoar com seus contemporâneos no estaleiro em que se construía a sua maravilhosa arca. Certamente Moisés e Josué achavam seu lugar mais conveniente para discursar as enormes assembleias debaixo do arco celeste, que dispensa colunas. Samuel concluía um sermão no campo de Gilgal, no meio de chuva e trovões, sermão pelo qual repreendeu o povo e o levou a se ajoelhar. Elias se pôs de pé no Carmelo e desafiou a vacilante nação, bradando: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Jonas, cujo espírito era um tanto parecido, elevou seu brado de advertência nas ruas de Nínive e em todos os seus logradouros públicos fez a proclamação da advertência. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deixa eu voltar aqui, que às vezes o celular fica assim. Pronto, voltou. E Nínive será subvertida.
Para ouvir Esdras e Neemias, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Na verdade, encontramos exemplos de pregação ao ar livre em toda parte ao redor de nós, nos registros do Antigo Testamento. Ele começa no Antigo Testamento, citando esses homens, né? Contudo, talvez nos bate retornar à origem da nossa santa fé e ouvir ali o precursor do Salvador, clamando no deserto e erguendo a voz do Jordão, falando de João Batista. Mesmo o nosso Senhor, que é o nosso modelo, mais do que ninguém, pregou a maior parte dos seus sermões na encosta da montanha, ou à beira-mar, ou nas ruas. Por todos os motivos e propósitos, o nosso Senhor foi pregador ao ar livre. Não ficava calado na sinagoga, mas se sentia igualmente em casa, no campo. Não temos registro de nenhum discurso dele que tenha sido pronunciado numa capela real. Mas temos o Sermão do Monte e o Sermão da Planície, que é o mesmo, né? Assim é que a mais antiga e a mais divina espécie de pregação foi praticada ao ar livre por aquele que falou como nenhum homem jamais falou. Houve reuniões dos seus discípulos depois da sua morte, entre paredes, especialmente a que se deu no cenáculo. Mas a pregação continuou sendo feita mais frequentemente no pátio do templo ou em quaisquer outros espaços livres disponíveis. A noção de lugares santos e de casas consagradas para reuniões não lhes havia ocorrido como cristãos. Pregavam no templo porque era o local mais frequentado, mas com igual fervor, de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Os apóstolos e seus sucessores imediatos entregavam a sua mensagem de misericórdia não somente em suas casas alugadas e nas sinagogas, mas também em todo lugar e sempre que a ocasião lhes favorecia. Pode-se deduzir isso facilmente da seguinte afirmação de Eusébio: os divinos e admiráveis discípulos dos apóstolos edificaram a superestrutura das igrejas, cujos alicerces tinham sido lançados pelos apóstolos em todos os lugares aonde chegaram. Em toda parte deram prosseguimento à pregação do Evangelho, semeando as sementes da doutrina celestial por todo o mundo. Muitos discípulos nessa época distribuíram suas propriedades aos pobres e, deixando o seu país, fizeram a obra de evangelistas aos que nunca tinham ouvido falar da fé cristã, pregando Cristo e lhes entregando os escritos evangélicos. Logo depois de terem plantado a fé em algum país estrangeiro e de terem ordenado guias e pastores aos quais incumbiam do cuidado dessas novas plantações, partiam para outras nações, assistido pela graça e pela poderosa obra do Espírito Santo. Tão logo começavam a pregar o Evangelho, o povo se reunia em massa com eles, e com alegria cultuavam o verdadeiro Deus, o Criador do mundo, crendo piedosamente e de coração em seu nome. Olha só, então ele vem trazendo todo o relato da pregação, né? A começar com o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Aí ele vem aqui, ó. Quando desceu a Idade das Trevas, os melhores pregadores da igreja, que aos poucos declinava, foram também pregadores de praça pública, como foram também aqueles frades itinerantes e grandes fundadores das ordens religiosas que mantinham viva a piedade que ainda restava. Ouvimos falar de Bertold de Hastings e seus 60 ou 100 mil ouvintes no campo perto de Glatz, na Boêmia. Houve também os Bernardos, os Bernardinos, os Antônios e os Tomases, de grande fama como pregadores itinerantes de quem não conseguimos achar o tempo para falar particularmente. O Dr. Levington, bispo de Exeter, não dispondo de outros argumentos como prova de que os metodistas eram idênticos aos papistas, afirmou que os primitivos frades pregadores eram notáveis nas reuniões realizadas em campo aberto. Papista eram os católicos, tá? Citando Ribadeneira,
Mencionava Pedro de Verona, que tinha um talento divino para pregar. Nem igrejas, nem ruas, nem mercados podiam conter a grande multidão que comparecia para ouvir os seus sermões. O doutor bispo facilmente poderia ter multiplicado os seus exemplos, como nós poderíamos mas eles nada mais provam do que isto. Para o bem ou para o mal, a pregação ao ar livre é um grande poder. Então ele vai trazendo aqui, ó. Aqui ele vai falar sobre Wycliffe, Hans, Jerônimo Savonarola. Seria fácil provar que os avivamentos religiosos geralmente foram acompanhados, se não causados, por considerável acúmulo de pregações ao ar livre. Então a importância de pregar ao ar livre, né? Em lugares incomuns. As primeiras pregações das doutrinas declaradamente protestantes foram quase necessariamente ao ar livre, ou em edifícios não dedicados ao culto, pois estes estavam nas mãos do papado. É certo que Wycliffe, por algum tempo, pregou o evangelho na igreja de Lutherworth, que Hans, Jerônimo e Savonarola, por algum tempo, pronunciaram discursos semi-evangélicos, ligados aos arranjos eclesiásticos que o cercavam. Entretanto, quando começaram a conhecer e a pregar mais plenamente o evangelho, foram levados a procurar outras tribunas. Tá? Quando a reforma ainda era um bebê, era como Cristo recém-nascido e não tinha onde reclinar a cabeça. Mas uma companhia de homens incomparável à hoste celestial proclamou o evangelho sobre os céus abertos, onde pastores e pessoas comuns os ouviam alegremente. Por toda a Inglaterra sobram ainda diversas árvores chamadas carvalhos do evangelho. Há um local do outro lado da Tâmisa, conhecido pelo nome de Carvalho do Evangelho, e eu mesmo já preguei em Andresdon, em Surrey, sob os longos e copados ramos de um antigo carvalho, debaixo do qual se diz que John Knox, né, o pai do presbiterianismo, né, proclamou o evangelho durante a sua estada na Inglaterra. Quantos terrenos baldios, selvagens e espinhosos, e quantas solitárias encostas de colinas e pontos secretos nas florestas foram consagrados da mesma maneira. Aí ele vai continuando aqui, ó. Vai trazer aqui, vai falar, ó, durante o ministério de Wycliffe e os seus missionários atravessavam o país pregando a palavra em todo lugar. Um ato do parlamento de Ricardo II, em 1382, expõe como queixa do clero que certo número de pessoas, todas vestidas com o mesmo tipo rústico de roupa, de lã grosseira, iam de cidade em cidade sem licença das autoridades eclesiásticas e pregavam não só nas igrejas, mas também nos cemitérios, nos mercados, bem como nas feiras. Para ouvir esses arautos da cruz, o povo da região se reunia em grande número e os soldados se mesclavam com a multidão, prontos para defender os pregadores com suas espadas, se alguém surgisse para molestá-los. Depois da morte de Wycliffe, seus seguidores não hesitaram em usar o mesmo método. Tá? Aí ele vai trabalhando aqui, ó. Vai falar da Alemanha, vai falar de Lutero. Né? Ele faz uma exposição maravilhosa aqui, ó. Guilherme de Farel, né? Metz. Aí ele vem trabalhando toda essa questão aqui, é muita coisa, né? Fala de Wesley, George Whitefield, que viveu um século antes dele, né? Do Spurgeon, século XVIII. Então ele trabalha aqui como ninguém. Vamos correr aqui, ó. Vamos correr. E faz uma exposição fantástica da pregação ao ar livre. Que ele fala sobre o metodismo. A história do metodismo primitivo, não dá para ler por causa do tempo, tá? Que ele trabalha Wesley. Wesley foi um pregador ao ar livre. Ele era anglicano, saiu da igreja anglicana, né? E tem aquela famosa frase dele: o mundo é minha paróquia. Foi pregar nas ruas e uma multidão ouvia ele pregar, assim como um pregador inglês, o presbiteriano George Whitefield.
Também é considerado o maior pregador ao ar livre, né? Aqui o capítulo 5, ele vai continuar, né? A pregação ao ar livre, notas adicionais. Que ele vai esclarecer mais aqui, dar mais detalhes sobre a pregação ao ar livre. Deixa eu continuar aqui, ó. Aqui no final, isso aqui é interessante. Capítulo 5, ele vai colocar, ó, qualificações. Aqui, ó, no folheto, diz Spurgeon, publicado por aquela excelente sociedade, que é The Open Air Mission, a missão ao ar livre, noto o seguinte: qualificações dos que pregam ao ar livre. Olha só, tem que ter uma boa voz, né? Porque na época não tinha microfone, viu, gente? Era no gogó. Naturalidade dos modos, domínio próprio, bom conhecimento das escrituras e das coisas comuns, porque você vai pregar para o povão, você tem que pregar numa linguagem bíblica e que o povo entenda. Ó, capacidade de se adaptar a qualquer grupo de ouvintes, boa capacidade para ilustrar, usar ilustrações para o povo entender, zelo, prudência e bom senso, coração grande e amoroso. Então, esse panfleto, né? A missão ao ar livre tinha essas qualificações para pregar ao ar livre. Aqui tem mais, ó. Crença sincera em tudo que diz, inteira dependência do Espírito Santo para o sucesso, andar em íntima comunhão com Deus pela oração e o último, comportamento coerente diante dos homens por um santo viver. Olha só, que maravilha. Então você vê aqui, ó, nessas capítulo 5, as notas adicionais, né? Ele trabalha essa questão. E aqui o capítulo 6, ele vai trabalhar o capítulo 6 e o capítulo 7. Capítulo 6 e o capítulo 7, ele vai trabalhar a postura, a atitude e gestos do pregador. Né? Então é aqui, ó. O assunto desta preleção serão postura, gestos e atitude na elocução de um sermão. Spurgeon ensinando. O principal é o sermão propriamente dito, seu conteúdo, seu objetivo e o espírito com o qual é apresentado ao povo, a sagrada unção do pregador e o poder divino aplicando a verdade ao ouvinte são infinitamente mais importantes do que quaisquer pormenores quanto à maneira de pregar. A postura e a ação são questões relativamente pequenas e insignificantes. Entretanto, mesmo a sandália da estátua de Minerva precisou ser esculpida corretamente e no serviço de Deus. Mesmo as menores coisas devem ser levadas em consideração com santo esmero. A vida é feita de pequenos incidentes e o sucesso muitas vezes depende da atenção dada aos mínimos pormenores, os mínimos detalhes, né? Ó, pequenas moscas dão mau cheiro ao aguento do boticário e pequenas raposas arruinam as vinhas. Portanto, as pequenas moscas e raposas devem ser mantidas fora do nosso ministério. Sem dúvida, mesmo numa questão secundária, como a da postura, erros têm prejudicado a mente de muitos, estragando o sucesso de coisas que de outro modo teriam sido ministérios dos mais aceitáveis. Um homem de talentos acima da média pode, por atitudes ridículas, ser lançado à última fileira e ser mantido lá. Isso é uma grande lástima, mesmo que houvesse somente um caso desses, mas é de temer que muitos são prejudicados pela mesma causa. Então ele vai ensinar aqui as atitudes do pregador, os gestos. Então as pequenas coisas podem acabar com o seu ministério. Hoje tem pessoas aí, você vê no YouTube, né? Você vê Spurgeon falou isso no século XIX, gente. 1800 e alguma coisa. Tá? Hoje você vê pessoas falando palavrão, jargão, contando piada. Isso é impróprio. Você não é um humorista, você é um pregador. Ele fala, também tem uma frase muito famosa do Spurgeon, que ele fala que chegaria um dia que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haveria bodes
entretendo palhaços. Ou melhor, haveria palhaços entretendo bodes. E é a pura verdade. Tem gente que é comediante, não é pregador. Então ele vai falar sobre isso, né? Sobre as atitudes, o gesto do pregador. É o capítulo 7, capítulo 6 e 7. Ele fala sobre isso. Tá? Ele arrebenta aqui. Depois, ele vai falar aqui, ó, cego de um olho e surdo de um ouvido. Isso aqui também é importante, interessante. Só dar uma palhinha aqui, 217, e vou encerrar o vídeo, tá? Então compre esse material, é barato. Você pode comprar na Amazon, você pode comprar na Mercado Livre. Compre que vai te ajudar. Você que pensa ser pregador, você que é pastor, você que é ensinador, tem que ter esse livro em suas mãos. Esse livro é indicado por todos os grandes pregadores do Brasil, tá? Cego de um olho e surdo de um ouvido. Tenho dito muitas vezes nessa sala que o ministro deve ter um olho cego e um ouvido surdo. Provoquei a curiosidade de vários irmãos que pediram explicação porque lhes parece, como também a mim, que quanto mais vivos forem os nossos olhos e quanto mais finos forem os nossos ouvidos, melhor. Bem, cavalheiros, diz Spurgeon, desde que o texto é um tanto misterioso, terão uma exegese dele. Parte do significado foi expresso em linguagem simples por Salomão no livro de Eclesiastes 7:21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. Outra versão diz: não des o coração a todas as palavras ditas. Não as leve ao coração ou não lhes dê importância. Não atente para elas, nem proceda como se as tivesse ouvido. Você não pode deter a língua das pessoas. Portanto, a melhor coisa é deter os seus ouvidos e não ligar para o que o digam. Há muita conversa fiada por aí, e aquele que lhe dá atenção tem bastante trabalho. Verá que mesmo aqueles que convivem com ele não estão sempre lhe cantando loas ou elogiando, né? Que ao causar desagrado aos seus criados mais fiéis, estes, num acaloramento momentâneo dos ânimos, dizem palavras cruéis que lhe seria melhor não escutar. Quem é que, sob irritação passageira, não diz coisas como essas de alguém das quais se arrepende mais tarde? Faz parte da generosidade tratar as palavras ditas com exaltada paixão, como se nunca tivessem sido pronunciadas. Quando uma pessoa está zangada, é sábio andar longe dela e evitar briga, em vez de se envolver nela. Se formos compelidos a ouvir linguajar precipitado, devemos nos esforçar para apagá-la da memória, dizendo como Davi: mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Então, nesse sentido, né? Você falar demais, ouvir demais, tomar cuidado. Assim, eu sou como um homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Tácito descreve o sábio como dizendo a alguém que o criticou: você é senhor da sua língua, mas eu também sou senhor dos meus ouvidos. Então eu só escuto aquilo que eu quero. Você pode dizer o que lhe agradar, mas ouvirei só o que eu escolher. Não podemos fechar os ouvidos como fechamos os olhos, pois não temos pálpebras de ouvidos. Todavia, como lemos daquele que cerra os seus ouvidos para não ouvir de sangue. Sem dúvida, é possível fechar os portais dos ouvidos de modo que nenhum contrabando entre. Diríamos dos mexericos comuns da vila e das inadvertidas palavras de amigos irritados. Não as ouçam, ou se tiverem que ouvi-las, não se impressionem com elas, pois vocês também falavam com frivolidade e com raiva em seus dias e ainda agora se poriam em posição difícil se fossem chamados. Né? Então ele fala aqui o cuidado, né? Com a fala, falar demais, quando você estiver irritado. Por isso que a frase, né? Seja surdo de um ouvido, seja cadê? Seja cego de um olho e surdo de um ouvido. Nem tudo você pode ver
e nem tudo você pode falar e ouvir, né? Então ele trabalha essa questão aqui, ó. Ele trabalha isso, tá? Então todos os capítulos aqui são importantes, que ele ensina, tá? Como deve ser um pregador, como deve falar, como deve elaborar o seu sermão. A gente vai ver nos outros volumes que eu faria aqui o review, tá? O que o Spurgeon ensina. Então, lições aos meus alunos, dada por ele na escola que ele fundou para pregadores e pastores lá em Londres, na época que ele era pastor lá do Tabernáculo Metropolitano que ele fundou, né? Que ele construiu, na verdade, né? O igrejão até hoje está lá, né? Hoje a Inglaterra, infelizmente, não está como antes, né? O evangelho caiu bastante, mas na época de Spurgeon ele era muito respeitado, né? A imprensa respeitava ele, e ele foi um grande homem de Deus e deixou essa obra maravilhosa para nós. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui o seu like, tá? Deixe seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.